Graça e paz, meus irmãos, que domingo lindo. O que eu gosto é que todas as vezes que eu venho aqui tem uma coisa diferente. A bateria da última vez estava lá, já mudou para cá, está bem atrás. Isso é bom demais, que coisa linda. Louvado seja Deus pela vida de todos vocês aqui que cooperam, que trabalham, que fazem acontecer. Louvado seja Deus. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 6. Vamos ler o que está escrito a partir do versículo 5, porque é Jesus Cristo que está falando. A palavra de Jesus é presente, é hoje, porque ele não é eu fui nem serei, eu sou. Então o que ele fala para aqueles discípulos antes é o que ele fala para nós hoje. E ele diz assim: e quando orardes, ele não diz se orardes, ele espera que você ore. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não usareis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Amém. Jesus Cristo aqui está falando para os discípulos do primeiro século. Hoje ele está falando para os discípulos do século 21. A verdade imutável sobre oração. Primeira coisa, ele diz quando. Ele não diz se orardes. Então, ele tem certeza de que nós oramos. No versículo 6 diz: tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto. Quando você entra no seu quarto, você entra no seu quarto para um bem-estar. Quantos, depois de um dia de trabalho, entram no quarto, não tem coragem nem de tirar a roupa que chegaram, se deitam, porque é o quarto, é o lugar do descanso, é o lugar da intimidade, é o lugar em que você busca o bem-estar. E Jesus está dizendo que é nessa hora que você busca o bem-estar completo, que tem o Pai observando em secreto. Ele diz assim: entra no teu quarto e fecha a porta. O assunto aqui é de intimidade. É intimidade, fecha a porta. Ninguém precisa saber o que você vai falar com seu pai. Portanto, pode abrir o coração. Orarás ao teu pai que está em secreto. Deus está ali vendo. Jesus Cristo nos assegura que nós não vamos vê-lo. Ele está em secreto. E ele ouve. Jesus está dizendo: e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Isso é segurança. Ninguém conhece mais o Pai
do que o Filho e o Espírito. E se o Filho está nos dizendo isso, logicamente, nós podemos e nós devemos acreditar. Olha, e ele começa dizendo o que nós não devemos fazer. É orar como os hipócritas. Eu uma vez perguntei, porque eu pergunto muito para a palavra. Hipócrita também ora? É o Senhor Jesus que está falando. Ele está dizendo que hipócrita também ora. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Eu fiquei muito preocupada uma vez que eu pedi a uma amiga minha que foi lá em casa. E eu pedi a ela para orar. E ela disse, eu não. Eu disse, por quê? Eu tinha posto uma mesa de café até decente. Que eu ponho só quando tem visita. Porque para mim, é a minha caneca, o pires, o que eu tenho que comer e acabou. Eu disse, você se recusa a falar com seu pai? Não na sua frente. Eu disse, por quê? Porque eu não sei fazer aquelas palavras bonitas que você diz. Eu fiquei preocupada. Porque quer dizer que eu escolho palavras bonitas para falar com meu pai? Dali em diante eu comecei a prestar atenção como eu oro na frente dos outros. Porque às vezes a gente está querendo mesmo fazer uma oração para arrebentar. Fulano faz um discurso bonito. E às vezes a nossa oração é só um discurso. Vamos ver uma coisa. Quando Deus criou, você pode ter certeza. Quando Deus criou todo esse universo, Ele criou por causa de você. Você vê que depois de tudo feito, a Bíblia diz que Deus olhou e viu que era tudo muito bom. E só porque era muito bom, Ele disse, agora sim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está vendo? Fez tudo, ficou muito bom. Na visão de Deus, você pode imaginar, façamos o homem. Deus disse a palavra, façamos o homem, toca no barro, faz o homem do jeito que ele tinha sonhado a eternidade toda. Você tem cabeça e tronco e membros, porque Deus imaginou assim e quis assim. Quando estava lá o boneco, ele se esvaziou. Ele trouxe a intimidade, o interior dele para dentro do homem. Estava lá. Dali ele criou no homem um vínculo do interior dele para o interior do homem. Vou dizer uma coisa para você. Isso nem o pecado desfez totalmente. Sabe por quê? O homem no pecado, ele tem uma sede por Deus. Ele tem necessidade por Deus. Ele busca adorar. O homem no pecado, ele vai adorar uma pedra, ele adora uma montanha, ele adora o mar, ele adora o dinheiro, ele adora a si mesmo, mas ele vai adorar. Porque o link do interior dele, de Deus, está nele. Deus, a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus ia visitar Adão e Eva na casa que Deus preparou para eles, que era aquele jardim. E enquanto Deus estava lá, eles se abasteciam na presença de Deus. E quando Deus saía, a vida deles era uma contínua expectativa pela próxima visita. Vocês já pensaram que vida?
Um dia, Deus chegou lá. Não tinha ninguém esperando por ele. Ao contrário, se esconderam da presença de Deus, porque a presença de Deus lhes causou medo. Observe uma coisa: quando Adão comeu aquele fruto, ele descobriu que estava nu, desprotegido, não é? O único meio de se esconder era onde? Se vestindo de árvore, porque tinha muita árvore no jardim. Então fez roupa de folha de figueira. Que coisa triste. Deus vem ao homem. Adão podia ter gritado por Deus na hora que se viu nu. Eva podia ter dado um grito para Deus. Eles deviam ter buscado a Deus. Não. Eles calaram a boca, como até hoje nós fazemos. Não gritamos, não buscamos. E ele diz: eu não sou um Deus distante, eu sou um Deus tão próximo de ti. Buscar-me-ás e eu serei achado de ti, se me buscardes de todo o coração. Deus vem atrás, porque Ele sempre vem. Ele toma a dianteira. Ele toma a providência. Ele é um amor que não acaba. Ele é um amor que busca. Ele é um amor que quer. Ele é um amor que perdoa. Ele é um amor que se intromete. Adão, Adão, onde estás? Deus sabia perfeitamente que Adão estava escondido atrás das árvores. Mas quando Deus pergunta a Adão: onde estás? Isso é uma pergunta ideológica. Deus queria dizer para Adão: tu sabes a que distância tu estás de mim, Adão? Tu sabes que a distância é tão incontável e imensurável que só eu posso traçar um caminho de retorno. E Adão simplesmente diz para Deus: eu ouvi a tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo e me escondi. Então você vê que quando Deus sente o afastamento do homem, a distância que o homem está, o homem não sofreu. Deus sofreu. E porque Deus sofreu, Ele vem atrás. O que aconteceu ali foi o grande desligamento, a grande separação. O homem se sentiu só, mas não sabia que estava morto. Você lembra? Vamos dar um salto lá para a cruz. Tem um grito que o homem nunca pôde dar para Deus. É esse. É a dor da separação. Porque nós nunca sentimos. Morto não sente nada. O homem estava conectado a Deus. Houve a separação, o homem nunca reclamou. Porque na separação ele morreu. Quando Jesus está lá na cruz, Deus é luz. Nele não há treva alguma, como está escrito em 1 de João 1, no versículo 5. Jesus Cristo chega um momento na cruz que ele abraça todo o pecado do mundo, toda a maldição, toda a morte. Então ele é treva. Deus é luz, mas Jesus agora é treva. E Deus tinha ordenado no início do mundo: haja separação entre luz e trevas. Separação. Então isso está valendo.
Nessa hora que Jesus Cristo toma todo o cálice da maldição, ele é uma pústula de pecado e Deus é luz. Então, nessa hora, ele está separado do Pai. Separado como eu estou, como você está. E foi a primeira vez em toda a eternidade em que a Trindade era só o Pai e o Espírito, porque o Filho assumiu a minha morte. E é nessa hora que Jesus Cristo se vê separado do Pai, que ele grita a dor que nós sofremos, mas nunca podemos gritar porque não sentimos. É a dor da separação de Deus. Essa dor da separação, só quem sentiu e sente é o Pai. Nós não podemos sentir. E aí Jesus Cristo grita da terra para os céus: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Esse é o grito de cada um. Nós nunca sentimos. E aí, ele diz: acabou, completou, não tenho mais nada para fazer aqui, está tudo pronto. Aí, agonizando, ele diz: tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. Foi preciso que o próprio Deus viesse do lado de cá para nos reconectar. Por que Deus veio? Porque Ele nos quer, porque Ele nos ama, porque Ele nos busca, porque Ele nos criou para Ele. Eu diria que Ele sente falta de nós, porque Ele nos quer para Ele. Tudo que Ele fez foi para os filhos dele. Pense, você como pai, você trabalha e se esforça, e a sua alegria de ver seus filhos usufruindo do seu trabalho, do seu suor, valorizando aquilo que você construiu para eles, todo o seu esforço, todo o seu empenho para eles. É assim que Deus se vê. E como Ele conta com isso. Nesse momento que Jesus Cristo nos fala de oração, Ele está ensinando para os seus discípulos o que Ele quer que nós, os discípulos do século 21, aprendamos. Ele diz várias vezes: teu Pai. Ele fala de intimidade. Às vezes eu fico pensando, por que será que Jesus Cristo orou tanto? Paulo orava, Pedro, João, toda essa turma. Por que será que nós não temos necessidade de orar? Será que nós somos mais santos do que essa turma? Por que será? Será que não existe alguma coisa em nós? Será que não existe uma indiferença? É tão duro amar uma pessoa que é indiferente a nós, não é? Quantas vezes nós somos indiferentes ao amor? Um dos títulos que se dá à igreja, e é verdade, é a noiva. Noiva de Jesus Cristo. Ele veio à terra para pagar o preço da noiva. Porque ele tem que pagar o preço do resgate, porque assim que se dava na cultura hebraica. Ele veio aqui na terra, ele pagou o preço.
e depois ele vem buscar a noiva. Enquanto ele não vem buscar, na cultura hebraica, a noiva ficava se preparando. Nunca mais ela dormia de pijama ou de camisola, porque o noivo podia vir buscar a qualquer hora. Como será que nós estamos nos preparando para esse momento? Se você já ficou noivo ou noiva alguma vez na sua vida, e você tem boa memória, você vai lembrar que não houve um período mais lindo na sua vida. Não é? Ninguém aqui foi nunca noivo? Teve um período melhor para namorar. Você procurava estar junto, longe de todo mundo. Sua mãe tinha que botar alguém para acender a vela. Mas o desejo seu era ficar o tempo todo sozinha com a pessoa amada, não é? A presença da pessoa fazia diferença. Não é? Está todo mundo fora. Só a presença. Ficava sentado naquele sofá, de mãos dadas. Que coisa boa, não era? Não era? É sim. Por causa da presença da pessoa que amamos, a voz no telefone fazia você arrepiar todinho. Não é? Você se preparava. O Juquinha ia chegar às 6 horas da tarde, acordava de manhã. Eu sou do tempo do Bob. Lava a cabeça, bota o bob, corre para o salão, faz unha, enrola tudo. Prepara a sala. Qual é o bolo que o Juquinha gosta? Vai fazer o bolo, preparar as melhores xícaras para servir o cafezinho do Juquinha. O Juquinha gosta de suco de melancia. Vai ter que arranjar uma melancia. E ninguém tasca, é do Juquinha. Tudo para agradar o Juquinha. Ficava lá, atrás da porta. O Juquinha chegava, tocava a campainha, você sabia que era o Juquinha, mas para não parecer que estava tão ansiosa, deixava ele esperar só um pouquinho. Não é assim? Eu estou falando de mulher. Aí depois abria a porta e oh, é você? Não é assim? É você. Oi, meu amor, que bom. E o coração pegando fogo. Noivado. Noivado. A igreja nunca foi namorada de Jesus. A igreja é noiva. Ele espera por esse fogo. Ele quer este amor, Ele quer essa busca, Ele quer esse desejo. Irmão, como é? Deus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento todo. Mas, irmã, como é que eu vou amar Deus? Desse jeito que você amou o Juquinha. Sei lá como é o nome dele, Simonton. Não é? Mas como é que eu vou amar Deus, irmã? Com amor espiritual. Se Deus quisesse que você o amasse com amor espiritual, tinha lhe feito um ser espiritual. Mas eu preciso amar a Deus com um amor angelical. Por acaso Ele lhe fez anjo? Então Ele não quer que você o ame com amor angelical. Ele quer que você o ame com essa força, com essa expressão, com essa busca, com esse desejo, com esse amor arrojado.
que você tem supimpa esse amor que diz coisas. Eu quero estar contigo. Vem depressa, Maranata. Quantas vezes nós não sabemos, somos uma noiva indiferente. Uma noiva que não tem prazer de namorar. Que noiva é essa? Se a melhor época para namorar é o noivado. Não é? A gente só pensa no casamento. Quem está noiva só quer o casamento. Será que esse é o desejo do seu coração? Uma coisa eu sei. Ninguém está mais interessado nisso do que o noivo. Mas a noiva está aqui. Chegou um ponto que ele diz: ei, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me convidar, entrarei. Puxa vida. É possível que ouça, mas não convide. Olha a situação em que nós estamos, em plena síndrome de Laodiceia. A noiva balofa, a noiva em cima do muro, a noiva que tem a Bíblia, mas não ora, a noiva que diz que é noiva, mas não tem tempo para namorar, o noivo que não tem prazer de estar com ele a sós e dizer palavras de amor. Que noiva é essa? Existia uma intensidade na oração de Jesus. Tantas coisas maravilhosas Jesus fez aqui na terra. Curava enfermos, ressuscitava os mortos, libertava de demônios, andou sobre as águas. Tantas coisas lindas. Ressuscitou o morto a caminho do cemitério, o filho da viúva de Naim. Ressuscitou uma menina que tinha acabado de morrer, a filha de Jairo. Ressuscitou Lázaro, quando já estava apodrecido aquele corpo. A própria irmã de Lázaro disse: Senhor, é o 4º dia, cheira mal. Ele ressuscitou. Que mestre é esse? Única coisa que os discípulos viram Jesus fazer e queriam aprender. Mestre, ensina-nos a orar. O que será que elemento tinha na oração de Jesus que não havia nas orações do Antigo Testamento, porque eles conheciam todas? Mas havia um elemento presente na oração de Jesus. Qual era? Quando eles perguntam, Jesus Cristo, naquele jeitão bom, ele diz: tudo bem, quando orardes, dizei Pai. Pá. Ele dá ali a essência da oração. A partir de Jesus, Deus é Pai. Porque Ele veio para nos fazer todos filhos de Deus. Quando as pessoas perguntam: irmã, como eu vou chamar a senhora? Irmã Edmeia. Porque isso eu tenho certeza que eu sou. Irmã Edmeia. Porque Ele veio para nos fazer filhos de Deus, então somos irmãos. E quando você me chama irmã, você está dizendo: somos filhos do mesmo Pai. Por isso eu gosto desse título. Irmão, quando orardes, dizei Pai. Os discípulos ficaram atônitos, porque eles conheciam todas as orações do Antigo Testamento, nunca tinham visto ninguém chamar a Deus de Pai,
Porque pai leva para a intimidade, leva para o quarto, leva você para o colo, leva você para o abraço, para a proximidade. Pai. Aí Jesus Cristo dá a essência na oração. Versículos 9 e 10, tudo para Ele, porque eu estou me dirigindo para Ele. Então Ele diz, orareis assim, Pai nosso, nós estamos juntos. Primeiro, Tu estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como ela é feita no céu. Você viu que primeiro você coloca Deus. Mas, irmã, Deus está nos céus? Está. Significa que Ele está entronizado nas maiores alturas entre querubins. Mas se Jesus me manda falar aqui, é porque, apesar de tão excelso, Ele está me ouvindo. Ele está me ouvindo aqui. Apesar de estar nos céus, santificado seja o Teu nome. Isso tem sido algo muito esquecido. Santificado seja o Teu nome. Por que será que nós temos ultimamente falado o nome de Deus de qualquer jeito? Não é para usar o nome de Deus em vão, mas nós falamos de Deus como se Deus fosse qualquer pessoa. Mas Jesus diz, não, santificado seja o Teu nome, a Tua presença, os Teus atributos, a Tua personalidade. Quer dizer, quando eu me dirijo a Deus, eu preciso ter certeza de que eu sei a quem eu estou me dirigindo. Primeiro, eu tomo essa consciência. Eu vou orar. A quem eu vou falar não é o presidente da República, não é o governador do estado, nem o prefeito. Eu vou falar com o Senhor Deus. Então o nome dele deve ser santificado. Segunda coisa, venha o Teu reino. É o reino dele que é mais importante do que todas as coisas que estão aqui. Porque todas as coisas aqui vão passar, mas o Seu reino é eterno. Então que esse reino, ele venha e cubra toda a terra. Faça-se a Tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Eu me submeto à Tua vontade. A Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. No momento, ó Pai, a Tua vontade está me levando a sofrer. A Tua vontade está me levando a chorar. A Tua vontade tem sido terrível para mim, mas eu sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável e deve ser feita, mesmo contra a minha vontade. Chegamos a um ponto, eu não assisto televisão, mas às vezes eu ligo para aquecer o aparelho. Tem uns anos que eu liguei e fui passando, cheguei num programa evangélico e estava terminando. Tinha uma taça gigante, assim, com os pedidos de oração dentro. Estava terminando. O missionário foi lá, bem,
Esqueci isso tudo. A Mirna se enganou. Chegou lá e fez assim: Senhor Deus, aqui estão esses pedidos. Eu não vou dizer o que tem em cada um, porque eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe todas as coisas. Agora, isto tudo está nas suas mãos, em nome de Jesus. Viu? Todos esses pedidos aqui estão em nome de Jesus. Por isso, amém. Eu disse, cuidado de Deus se não cumprir o que Ele mandou. Porque foi quase uma ameaça para Deus. Você está numa saia justa, viu, Deus? Porque em nome de Jesus, você tem que fazer. Isso é a oração de quem não conhece a Deus. E não conhecendo a Deus, não conhece a sua pequenez. Porque quando Jesus Cristo nos ensina a orar, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Agora que eu situei Deus, agora eu vou pedir para mim, pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O de hoje o Senhor dá hoje, o de amanhã eu recebo amanhã, porque o Senhor é Jeová Jiré, o Senhor é aquele que provê, o Senhor é o Senhor da provisão. Eu tenho um projeto no Morro Dona Marta, sempre trabalhei para manter esse projeto. Eu achava que Deus, o trabalho é de Deus, e que Deus mantinha o projeto através do meu trabalho. Eu pensava nisso, olhe bem. Aí, um dia eu volto de São Paulo, segunda-feira, na quarta eu teria que ir para a Inglaterra, para uma igreja que nós tivemos lá semana passada. Estava com passagem na mão. Terça-feira os voos foram cancelados, não podia ir por causa da Covid. A primeira coisa que veio, e agora? Como eu vou fazer? Se eu não posso sair para trabalhar, o dinheiro não vai entrar nas ofertas. Eu tenho 6 funcionários, que todo dia, 26, 27, eles estão ali com o salário deles na conta. Eu tenho encargos sociais para pagar. Eu tenho crianças que fazem as 3 refeições ali. Agora, se as mães não vão poder nem trabalhar, o que essas crianças vão comer, se elas não podem ir para o projeto? Como eu vou pagar esse povo? Como eu vou? O que eu vou? Que eu vou fazer a poderosa, aqui prover, aqui tenho o poder de botar comida, eu estava pensando que eu era muita coisa. Deu um nó, eu chorava, porque depois de tantos anos, como ia dizer para aqueles funcionários, acabou agora. Como? Eu me lembrei que eu tinha estado em fevereiro, porque isso aconteceu, acho que foi 18 de março. Eu tinha estado numa igreja e o pastor, a igreja de Tampa, Strong Tower de Tampa. O pastor, no dia de eu vir embora, ele disse: irmã, sabe aqueles congressos que a senhora dá aqui? Vai tudo para o YouTube. E a igreja está ganhando dinheiro com isso. Eu disse, Ele disse, aqui tem $2.000 para a senhora. Eu disse, de quê? O senhor já me deu a oferta? Não, mas isso daqui é do negócio do YouTube. Eu disse, pastor, aí meu olho cresceu. Eu disse, pastor, quer dizer que esse negócio tem $2.000. Eu gostei. Aquilo ficou. Eu não tinha rede social. Nunca tinha interessado por isso, não tinha como, ainda não sei como é, mas já tem. Quando eu não podia mais ir, eu me lembrei da igreja. Tem um negócio do YouTube.
Aí eu pensei, liguei para umas 2 pessoas, liguei para o pastor. Eu disse: pastor Maurício, lembra daquele negócio que o senhor me falou? Eu estou agora preso em casa, eu não posso ir para canto nenhum, eu não posso viajar, não posso pregar, oferta não vai entrar, porque oferta é só quando eu vou. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Se o senhor disser que não, vou lhe amar do mesmo jeito. Se eu fizer umas pregaçõezinhas de 5 minutos, 6 minutos, conseguir mandar para o senhor põe no YouTube, irmã, faça de 5, 10, 50, 60, o que a senhora quiser. O que a senhora gravar, mande que eu ponho no YouTube. Aí eu fui procurar quem me ajudasse. Foi lá para casa uma moça que tossia. Depois de 8 dias ela morreu de Covid e deixou a Covid para mim. Mas eu aprendi que podia fazer. O início da minha vida no Instagram, você pode ver lá, é assim: fulano, e agora? Bota o dedo aonde? Tá lá ainda hoje, as pessoas riem. Gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: sem sair, sem saber fazer as coisas, em 30 anos, eu nunca tinha visto tanto dinheiro quanto eu vi na conta da casa de Marimata. Foi assim que eu encontrei a minha ursinha. Foi mandando oferta. Mandou uma oferta tão grande que eu quis conhecê-la. Aí depois que eu conheci, nunca mais ela ofertou. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Deus me ensinou que o projeto não dependia de mim não, era dele. Então eu tive que apanhar muito, chorar muito para aprender que aquilo que eu prego, eu tenho que viver. Deus provê. Sabe o que eu não podia as crianças irem para lá? Eu passei a dar 2 cestas básicas por semana. Pensa o que é isso. Porque as mães não podiam trabalhar. Só que aí veio outro problema. Irmã, agora tem a comida, mas não tem o gás. Teve meses de eu dar 95 bujões de gás. Pergunta se alguma vez faltou. Nunca. Uma coisa é certa: Deus não vai botar água nesse copo se ele estiver cheio. Mas se estiver vazio, ele gosta de encher e transbordar. Você pode ter certeza. Lá em Isaías 55, Deus diz assim: ei, eu dou semente ao que semeia e pão ao que come. Como é que eu vou lhe dar semente se você não semeia? Como é que eu vou dar pão se você não come? Então eu aprendi. Tudo o que eu pregava, eu aprendi na prática. E hoje eu vivo na bênção de Jeová que supre, de Jeová Jiré, aquele que dá. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Dá hoje, o de amanhã, dá amanhã, como o maná. E ainda diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair na tentação. Livra-nos do mal. O mal é o maligno. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Quando você vê Jesus nos ensinando a essência da oração, você aprende que quando eu falo com Deus, eu tenho que no meu coração estabelecer Deus no próprio lugar de Deus. E não como se Deus fosse um pecador igual a mim. Nós temos visto acontecer tantas coisas que fazem vergonha. Fazem
vergonha. Quantas vezes esquecemos que nós, como filhos de Deus, a nossa oração tem um objetivo próprio. Em Apocalipse, no capítulo 8, está escrito que quando entram 7 anjos, a Bíblia diz: fez-se no silêncio no céu cerca de meia hora. Os homens dizem que é a prova de que não tem mulher lá. Mas a gente não pode acreditar no que os homens dizem. Entram 7 anjos. A cada anjo é dado uma trombeta. Então os 7 anjos se preparam para tocar. Enquanto eles estão prontos, entra um 8º anjo com o incensário na mão. Está escrito... Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Olhe bem, as orações de todos os santos. Quem são os santos? Quem são os santos? A Bíblia não nos dá nenhuma autoridade para dizer que santo é quem já morreu e depois de morto está fazendo milagre, em vida nunca fez. Agora depois de morto está fazendo. Mas deixa para lá. A Bíblia não nos ensina isso, mas quando você vê a Bíblia se referir a santos, são os filhos de Deus. Porque do momento em que você se rendeu a Jesus Cristo, lhe é dado o Espírito Santo que começa um processo de santificação. Agora você é um santo em progressão, cada dia mais, cada dia mais. Como seu filho, ele nasceu, ele é seu filho, só que ele vai crescendo. Assim também, se somos filhos de Deus, nós vamos crescendo em santificação. Quando esse anjo entra, as suas orações, as nossas orações, estão dentro do incensário de ouro. É dado ao anjo muito incenso para oferecer junto com a nossa oração. O que vai acontecer? Da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou para a terra. Bem, o que é que perfuma o trono de Deus? As suas orações. As nossas orações, misturadas com incenso. Está vendo? Quando você não tiver nenhum motivo especial para orar, você entra lá no seu quarto, senta num cantinho e diz assim: Pai querido, fala com Ele o que você quiser. Eu sei que o Senhor está entronizado nas maiores alturas entre querubins, mas o Senhor está aqui, o Senhor me ouve e o Senhor está em secreto. Então, eu agora queria falar com o Senhor só para perfumar o seu trono. O meu objetivo hoje é perfumar o seu trono. Olha, que motivo lindo. Você já pensou, você está atrapalhado lá, trabalhando com imposto de renda, agoniado. Aí vem seu filhinho pequeno: meu filho, o que você veio fazer aqui? Pai, eu só quero. Fica aqui perto do Senhor. Você vai mandar embora essa criança? Eu vou ficar aqui quietinho, só quero ficar aqui. De vez em quando vou lhe dar um beijinho na perna e senta lá. É isso que você vai fazer com seu pai.
Mas, irmã, isso não é uma coisa muito ingênua? É. Mas e daí? Quem disse que você é melhor do que o profeta Jeremias? Você já olhou as orações de Jeremias? Eu gosto delas. Quando você olha no capítulo 14 do profeta Jeremias, você vai ver que as orações dele eram muito mais ingênuas do que as suas. Você vai ver. Ele diz, ora, ele olha para Deus, esperança de Israel, e redentor seu no tempo da angústia. Ele vai fazer pergunta a Deus, por que serias entre nós como estrangeiro na terra? Ou como um viandante que se desvia para passar a noite? Por que o Senhor vem tão rápido? Por que o Senhor não fica um pouco conosco? Não é? Quantas vezes o próprio Jeremias diz para Deus, olha, por quê? Sabe, ó Deus, os ídolos das nações, eles não fazem chover. Tu és o único que fazes chover. Tem uma coisa mais simples para dizer para Deus? Isso é a oração do profeta. Existem coisas mais simples do que Deus perguntar para Jó. Jó, acaso a chuva tem pai? É Deus que pergunta para Jó. Então pare com isso que Jesus disse para você não fazer. Pare de ser hipócrita, procurando palavras difíceis, um discurso maravilhoso para impressionar a Deus com a sua erudição. Seja filho. É isso que Jesus Cristo veio para quebrar esse distanciamento. Hipócrita, segundo Jesus, ora. E aquele que não é filho? A oração do filho, ela perfuma. Mas e aquele que não é filho? Eu vou falar rapidamente por causa do tempo. Posso? Muito obrigado. Lá em Atos 10, tem um homem. Lembra que Jesus diz assim, olha o que Jesus diz. Eu presto muita atenção no que Jesus diz, porque ele é taca, ele não dá um fora. Ele diz assim, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta se vos abrirá. O que Jesus está dizendo? Muitas vezes você vai pedir, não vai receber. Vai desistir? Não. Vá buscar. Como é que você vai buscar? Oração, jejum, vigília. Vai buscar. Não deu certo? Vá bater na porta, porque quando você bate na porta, você está no limiar da bênção. Esse homem, Cornélio, a Bíblia diz lá em Atos 10, que ele era um homem que dava muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Morava em Cesareia, um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Olha este homem, fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Olha esse homem. Você sabe o que é orar de contínuo? É aquilo que Paulo fala, orai sem cessar. E ele era piedoso. A piedade é uma qualidade que nos leva a viver conscientes de que Deus está ali. Mas esse homem não era filho de Deus. Dava esmola e orava. Dava esmola e orava. Esse homem está assim, ó. Está batendo na porta. Aí um dia Deus disse, esse está batendo demais. Vou tomar providências a respeito dele. Deus manda um anjo para falar com Cornélio. Para Cornélio mandar buscar Pedro. Deus deu o endereço de Pedro.
para Pedro vir lá na casa de Cornélio, para falar de Jesus, porque aí Cornélio se rende a Jesus, se torna filho de Deus, e agora ele não bate mais na porta, ele entra, a oração dele vai perfumar o trono de Deus. Deus tomou providências. Deus tomou providência. E Deus manda o anjo, e o anjo vai lá para Cornélio. Você manda lá os seus ordenanças chamar Pedro. Pedro chegou lá, Cornélio já tinha arrumado a casa, toda a sua família, todos os seus amigos, tendo reunido os seus parentes e amigos. Pedro entrou. Por que razão me mandaste chamar? Ele disse tudo e falou para Pedro: fizeste bem em vir. Agora, pois, olhe, você que prega a palavra, fizeste bem em vir, pois estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado na parte do Senhor. Por isso nós temos que ter cuidado com o que vamos pregar, com o povo que deixa a sua casa, gasta a sua gasolina, vem aqui para ouvir o que Deus mandou pregar. E Pedro vai falar de Jesus. Eu gosto no versículo 44, que o Espírito Santo não deixou Pedro acabar. Chega, caiu, se derramou sobre o povo se rendeu a Jesus Cristo. Agora todo mundo ali é filho de Deus. De hoje em diante, toda a oração de Cornélio entra para perfumar o trono do Pai. A oração do Filho de Deus, ela perfuma o trono do Pai. A oração daquele que não é filho de Deus, ela fica batendo na porta. O que Deus faz quando tem um coração que o quer? No capítulo 16 de Atos, tinham as mulheres, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, o Espírito Santo impediu que os missionários fossem pregar a palavra na Ásia. Aí eles defrontaram Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo disse: não, não é para cá. Então, estava acontecendo alguma coisa. Contornaram Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio uma visão a Paulo, coitado. Um varão macedônio estava de pé e lhe rogava. Olha só, veio um anjo. Já, Paulo, que você não está entendendo nada. Então vem um anjo e se veste de macedônio. Que exagero, né? Mas Deus, quando quer, e Ele quer, a gente sabe. O anjo se vestiu de macedônio, apareceu para Paulo e disse: passa na Macedônia e ajuda-nos. O anjo rogava, porque o evangelho não foi dado aos anjos para pregar, foi dado a nós, discípulos, para pregar. Paulo entendeu que ele tinha que ir para Macedônia, e foi. E quando ele chegou lá, a Bíblia diz: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para lá tinham concorrido. Vocês pensam, tinham uma mulherada que se reunia ali para oração. Nenhuma era filha de Deus. A oração daquelas mulheres ficava, na porta. Elas deviam orar pelo casamento, elas deviam orar pelo noivo que não tinha chegado, elas deviam orar pelo filho, pela filha. Elas oravam do jeito delas, mas não tinha Jesus. Está vendo? Mas elas não desistiam. Mulher é terrível. Glória a Deus.
né? Aí Deus disse, vai lá, o negócio é na Macedônia, tiveste aí de Macedônia, vai lá, quem sabe Paulo entende que tem que ir para lá. Paulo chegou lá, quando a mulherada ouviu falar de Jesus, se rendeu. Lídia, que era uma sacoleira, eu acho que Lídia era a líder do grupo, porque ela era uma mulher de negócio. Ela ia em Tiátira, comprava púrpura para vender em Filipos e toda a Europa. Era um mulherão. Ela disse logo, ela foi batizada, ela e toda a sua casa. Ela se ofereceu. Se o senhor acha que eu sou digno, venham e se hospedem na minha casa. Ali nasceu a primeira igreja na Europa. Está vendo? Uma reunião de oração. Quando você ora, você como filho de Deus, sua oração vai como perfume para o trono do seu Pai. Agrada ao coração do Pai. Mas se não for, ora. Deus vai tomar providências para que você conheça o Filho dele e se renda.